Sejam bem-vindos a mais um Pavei Ouvir, o podcast onde o filho chora e a mãe compete com ele para ver quem chora mais. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Be Green Vegan, comida feita com muito amor, sem crueldade. A Be Green fica na rua 1130, número 36, setor Marista. E também um oferecimento da Via 21 Multimarcas. A nossa convidada de hoje, ela é historiadora, ela é contadora de história, ela é professora, ela é qualquer coisa oura que eu não sei mais. Cervejora. Cervejora, fumadora, brincadeira. Sim, sim. Jordana Lara, seja muito bem-vinda ao Pavei Ouvir, hoje diretamente do Faina. Por isso que a gente tá aqui, né? A nossa introdução já parece a música do Jornal do Campo. Aí a gente tá nesse fundo aí, no canto de grilo, cigarra e o diabo. E eu passo a bola pro Júlio. Boa tarde, boa noite, bom dia pra quem tá vendo. Gente, estamos aqui diretamente do Faina com essa mulher linda, maravilhosa, Jordana. E aí a primeira pergunta, Jordana: quem é a Jordana? Qual é a história dela? Como ela faz as escolhas para chegar nesse mulherão? Fazedora de cerveja, historiadora, militante ativa. Conta um pouquinho de quem é a Jordana. Oxe. Oxe. É um pouquinho, né? Um pocão. Eu sou goiana, eu nasci aqui em Goiânia, eu sou formador em História, sou mestre em Antropologia, estou terminando uma formação em Psicanálise, sou professora, sou pesquisadora, mas principalmente de tudo que atravessa a sociedade enquanto relações étnico-raciais e de gênero, ou seja, eu penso as relações de poder, mas precisamente eu penso como resistir a essas relações de poder, implodindo-as. E também sou uma vilanovense. é isso que eu ia falar, e também é vilanovense. Isso tem que ser respeitado. Fui atleta profissional por 12 anos de vôlei, sim. Sou macumbeira. Que também. bom, estamos juntos na família. E é isso. E mais um monte de coisa que a gente vai dizendo. Que bom, Jordana. A gente já vai começar com uma polêmica que se faz necessário discutir sobre isso. Na sua última aula, você foi apresentar junto à Universidade Federal de Roraima, salvo engano? De Rondônia. Você sofreu um ataque que não é o primeiro, que não é a primeira vez que isso acontece. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Assim, qual é o histórico, qual foi a primeira vez que aconteceu e, se é possível, a gente nominar, inclusive, pessoas ou instituições que corroboraram para que isso acontecesse de alguma forma. Certo. Vou começar exatamente nomeando. Não são ataques, simplesmente ataques. Foram ataques com uma estética nazista. E o primeiro acontece numa aula que eu vou dar em São Paulo, pela Universidade de São Paulo, e onde a temática é diversidade, relações étnico-raciais e de gênero. E ele foi mais amplo, não foi diretamente a mim, foi um ataque generalizado. E sempre nos mesmos moldes. Vídeos de reuniões nazistas, vídeos pornôs, de maus tratos a animais e falas agressivas a todos que estão na sala. E aí teve mais um no Piauí, onde eu estava também, junto da Universidade Federal do Piauí, dando uma aula pelo programa de pós-graduações em políticas públicas, e eu estava exatamente falando da implementação de políticas públicas para os corpos dissidentes, das normas pensando a comunidade LGBT e toda uma gama de corpos que não cabem em siglas, mas são dissidentes da norma. E aí, mais adiante, tive outro ataque, também com uma temática voltada para gênero, e aí neste momento eu estava falando de travestilidades e transexualidades, pensando políticas públicas para esse grupo, pensando sociabilizações para esse grupo. E, por último, essa em Rondônia, com a Federal de Rondônia, onde esse ataque passa a ser pessoal. Onde falam o meu nome, falam a cidade onde eu estou, falam que tem meu endereço, e ou eu paro, ou eu sou engolida. Parar eu não vou, meu povo nunca parou. Porque se preto está incomodando hoje ainda, é porque a gente resiste e sabe resistir muito bem, porque o plano genocida está dado desde a invasão desse país. A política é necropolítica para estes corpos como os meus. E agravado 2 vezes num corpo como o meu, porque eu sou preta e eu sou mulher. Então são 2 ódios que se retroalimentam.
Mas desde sempre, meu povo está resistindo a isso. E se eu tô lá e estou incomodando, é porque a resistência é forte. Tem que vir muito mais forte, porque eu não ando só. E o pior, Você não anda só, nem eu não ando só. E o pior é ver que tem gente que fala assim, se o preto pode ter o orgulho preto, por que o branco não pode ter o orgulho branco? E tem alguns podcasts, né, que tem uns debilóides. E me enjoa o estômago, porque isso se refere a uma perversão de entendimento social medonho. Porque o poder branco está dado enquanto lugar político no Ocidente. Então, o poder branco é o poder reconhecido. E enquanto o meu povo fala o poder negro, nós estamos falando de um afrofuturismo e também de ancestralidade, porque não se separam essas duas coisas. Não se separam. E você conseguir colocar no mesmo lugar o poder de um povo de aniquilar outro e o poder de um povo de resistir à aniquilação, você tem que ser muito perverso ou muito ignorante. Eu chamo de burro, na verdade. Sabe? É burro mesmo. Eu gosto demais dos animais para colocar ao lado de certas mentalidades. Eu acho que o bichinho é bom, o bichinho ajudou a gente a construir muita coisa e constrói até hoje. É uma atração sensacional que moveu literalmente terra. E eu acho covardia colocar ele ao lado desse tipo de gente. Porque, na verdade, assim, você percebe que você tem os agregadores, que são os ignorantes, mas você percebe que, no geral, é um discurso trabalhado, implementado e muito bem elaborado. Não é uma coisa à toa. Não é uma coisa à toa. Agora, eu queria entrar numa outra discussão aí, porque aí já pega uma bandeira um pouco mais ampla, Jordana, que é o seguinte, essa história da apropriação, né? Você pega... Ao mesmo tempo que você tem esse discurso, né, dos ignorantes, né, se tem o orgulho negro, o orgulho preto, eu não posso ter o orgulho branco, tem agora uma bizarrice nova, os transvacinados. Que são as pessoas que não se vacinaram, mas se identificam como vacinado. Cara, mas essas pessoas é uma mistura de transfobia, estupidez e quebra do pacto social. Tudo ao mesmo tempo. É isso que eu ia dizer, assim, é uma transfobia, porque o pessoal trata isso, todo mundo que me mandou isso, ou as pessoas que eu discuto, tratam isso com uma comicidade que pra mim não cabe. Isso não é cômico. Isso não é cômico, isso é extremamente preocupante. Muito, porque nós somos o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo há 4 anos consecutivos. Sobre mas pesquisa não, o que mais consome o sexo travesti no mundo. Inclusive, como historiadora, eu vou contar uma pra vocês. Goiânia é a capital dos motéis do mundo, né? Nós não temos nenhum outro lugar no mundo com um setor para motéis. Aí você pergunta pra mim assim... Qual foi a ideia do ramo imobiliário de mover isso? A ideia do ramo imobiliário de mover isso foi para sustentar exatamente este sexo. O motel não foi feito... Sigiloso, né? Exatamente. Então, você pode pegar pesquisas tanto na história quanto na antropologia, inclusive feitas aqui, dentro da Universidade Federal de Goiás, que te provam que a construção daquele lugar é em torno do consumo deste sexo. Desse sexo escondido. Então, para mim, pensando bem na psicanálise mesmo, nós estamos lidando com um processo de identificação doloroso. Sabe por conta do quê? Porque o desejo diante destes corpos, destas mulheres, ele está dado. Ninguém questiona. Só que ninguém quer contar pro colega, né? Mas só que o corpo é polimorfo. E toda a sexualidade, ela tem as suas vazões. E a grande vazão da macheza, principalmente a macheza da América Latina, está em grandes seios e grandes paus. Ponto. O homem latino-americano, ele gosta de mulher fálica. Ele só não consegue sustentar isso, o que é uma covardia. Porque são mulheres incríveis, lindas e... Não vejo problema nenhum nisso, até porque eu fui casada com um homem trans durante 10 anos. Eu me caso com uma mulher, 3 anos depois ela inicia a transição e eu fico viúva de um homem trans, Renato Cordeiro. Eu ia buscar um momento em que eu pudesse tocar nesse assunto de alguma forma
E é um assunto feliz para mim. Que bom. A falta dele vai me doer? Vai me doer a vida inteira, porque eu sou uma das poucas pessoas nessa terra que encontrou um grande amor e viveu ele. Comi no mesmo prato, bebi no mesmo copo, fazíamos tudo juntos. Simplesmente construímos um banheiro em casa onde a gente colocou um sofá porque a gente adorava um tomar banho com o outro lendo. Então, dói a falta. Viver um grande dói. amor é uma grande história, né? Como eu te falei, assim, eu estava querendo em algum momento entrar nessa questão também, sem te doer, claro, né? E que bom que você disse que não dói, né? Mas conta um pouco da história também do Renato. Conto. Até porque é o seguinte, nós tivemos, e foi um dos episódios que teve uma boa visibilidade, um dos episódios nossos nós fizemos com um homem e uma mulher trans. O homem trans, inclusive, é tio do Pavel, que é o Breno, e a mulher trans é a Rafaela. Você conhece? Duas pessoas queridíssimas e muito fortes, muito potentes. Muito. E a gente discutiu muito sobre isso, assim, inclusive do próprio preconceito que existe no meio, né? Você fala, por exemplo, que aí não tem nada a ver, mas tem sim tudo a ver. A aceitação do gay é o estereótipo padrão, o gay branco, bonito, bem-sucedido. Quando você entra, por exemplo, a Rafaela falou isso, cara, eu sou transexual e sou negra, e sou preta. Então, assim, você pensa todos os preconceitos que podem vir vêm em cima de mim. Então, conta um pouquinho também dessa história do Renato pra gente. Certo. A gente se conhece na faculdade de Direito. Éramos melhores amigos já. Então, me casei com o meu melhor amigo. Isso já é um negócio interessantíssimo. Mas para pensar toda a transição dele, foi um trabalho muito danado. Por quê? Porque o projeto TX, que é o projeto transexualizador aqui de Goiás, estava fechado por falta tanto de financiamento quanto de pessoas mesmo capacitadas para que a coisa acontecesse. Só um detalhe, não mudou nada. Segundo a Rafaela e o Breno, não mudou nada. Eu quero até entrar na questão da saúde pública depois que eu passei essas semanas um terror. Nós temos 2 projetos TX hoje funcionando em Goiânia e os 2 estão operando. Carece de melhoria? Carece, como toda política pública no Brasil, porque a política pública no Brasil ela foi feita para falhar, ponto. Mas eles estão funcionando e hoje ele é o segundo do país. E ele tem 21 anos. É um projeto antigo, é um projeto com história. E aí é onde eu vou fazer uma migração de movimento, porque eu sou do movimento social negro, tem muitos anos, acho que desde os meus 16, 17 anos, eu sou uma mulher de 36 hoje. E eu vou entender e vou migrar e vou me transformar enquanto lugar político nesse discurso. Então, eu me envolvo no movimento social trans de Goiás. Eu vou enquanto aliada, uma transaliada, e aí a gente se junta com várias outras frentes, mas eu vou pelo meu lugar na universidade, e a gente consegue reabrir o projeto TX, e a gente consegue implementar um novo projeto TX, a gente consegue colocar disciplinas que abordem gênero dentro de todos os cursos da Universidade Federal, enquanto núcleos, e consegue colocar um ambulatório dentro do campus e 4 ambulatórios no interior. Então, assim, a política é falha, mas nós estamos conseguindo fazê-la caminhar e andar. Até porque eu passei 7 anos como professora na Liga da Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal de Goiás. Eu trabalhei História da Sexualidade lá e eu sou a professora fundadora da Liga. Então, eu assisti do momento onde eu entro numa sala de aula na medicina e acham que a minha aula é um trote, porque não conseguem imaginar uma mulher como eu dando aula num curso de medicina, mas eu termino com uma fila de alunos que, após aquele contato todo, querem se especializar e atuar dentro deste contexto e, em todos os outros âmbitos que atuam, conseguem atender uma pessoa transexual ou travesti com respeito. E te perguntar uma coisa, você fazendo essa mudança, então, igual você focar mais na bandeira das pessoas trans, porque tem muita hoje a questão do lugar de fala, que todo mundo diz, né? É uma coisa que eu já até questionei, assim, hoje eu não entro mais em defender bandeiras que não sejam minhas, por conta disso. Já fui apoiar mulheres, feministas, tá, falar, cala a boca que você é homem. Já tá errado. Ok.
E dentro do movimento LGBTQIA+, que foi um assunto que a gente tratou muito, né? Isso. Tanto o Breno quanto a Rafa falaram, não, tem pessoas dentro do movimento que, assim, não aceitam mulheres, não aceitam homens por exemplo, cis. você, enquanto mulher, você teve... Olha, o primeiro impasse que eu tenho é que todo mundo acha que eu sou uma mulher trans ou travesti, e eu não sou. O meu lugar... E aí pensar lugar de fala. Isso é uma grande confusão de entendimento do senso comum. Uhum. Porque quando a gente fala lugar de fala, a gente não está falando de lugar da representatividade simbólica do corpo. A gente está falando de que você tem que situar no seu lugar político que o seu corpo te traz para falar sobre algo. Uhum. Então todo mundo pode falar sobre tudo, desde que saiba de onde está falando. Eu estou falando de um lugar de uma mulher cisgênero, negra. E, para pensar a transexualidade, não tem lugar mais próximo na sociedade. O racismo e a transfobia são retroalimentadores. Uhum. Não tem como você pensar raça sem pensar a questão de gênero. E aí eu vou mais adiante. Quando você vai olhar as estatísticas e diante das violências simbólicas e físicas com a população trans, 82% ela é negra. Então, a questão trans é uma questão minha, sim. Sabe por quê? Porque o genocídio trans é um braço do genocídio negro neste país. Assim, se eu estiver fazendo uma associação estúpida, me corrija, mas assim, você tem a construção da história da mulher negra desde o período da escravidão como um objeto sexual. Sim. Aí a gente entra em duas questões aí. A primeira tem a ver com o que você falou, né, da aceitação da lida do sexo, né, do homem tradicional, cis, branco e tal, não sei o que, da lida desse sexo que ele acha vergonhoso, mas ele tem com o gay ou com a mulher trans, enfim, e aí junta-se a isso a associação também já com a forma como se trata o corpo da mulher negra, que é violento. Então, isso que eu tô querendo perguntar, assim, né? Se eu estiver fazendo uma pergunta burra, você não pode, mas tem essa associação. Você pega toda uma história construída de como se trata uma mulher negra e como que se trata uma travesti. E como se trata uma travesti. Exatamente. Uhum. Então, você tem essas duas vulnerabilizações de corpo. Porque eu chamo isso de imagem de controle a lá Lélia Gonzalez. Porque Sim. Lélia que vai dizer que, ó... Vamos pegar aqui que vocês vão entender do que se trata. Exato. Essa neurose que é o racismo brasileiro. Uhum. Vocês são criados por mulheres negras, vocês são amamentados por mulheres negras, vocês são o tempo todo socializados por mulheres negras, vocês aprendem a falar com mulheres negras. Uhum. Então, vocês aprendem a amar as mulheres negras. Aí, quando chega o lugar da interdição, entra o racismo e fala que vocês precisam odiar. Então, a gente vive o tempo todo neste limbo de amor e ódio. Uhum. E isso pode ser estendido para o lugar da mulher trans e travesti também. Eu estava lembrando de uma questão aqui que rola muito hoje, né? Por exemplo, esses cantores de funk, a maioria vindo de favela, negros, os caras vai lá, crescem, aí todo mundo fala, pô, aí vai lá e pega a mina branca. O cara vai lá e pega a mina branca. Agora eu não tô lembrado porque... A discussão que se tem é palmitar. Agora, isso. Assim, eu não lembro qual cantora que era. Eu não sei se era Carol Conká, Juju Todinho, eu não lembro qual... Era alguma dessas do meio. Ela ficou, parece que algumas tá com um cara branco, né? E foi criticada também. Foi porra, velho. E a liberdade da pessoa de querer estar com quem tá e... Olha... E aí? A gente tem que ver, assim, só dando liberdade. Assim, a gente tem que ficar, então, numa sociedade, um pensamento desse povo, assim, a sociedade... Olha, não existe racismo, mas vamos ficar segregados? Não. Eu vou dar minha opinião e passar pra ela, claro, porque... Mas ninguém pediu sua opinião, você não é entrevistado. Não, eu sei, mas assim, é porque eu vejo de uma forma, né? A opção da mulher negra, da mulher preta ou do homem preto ficar com um parceiro branco, tudo bem, né? Tem várias questões que você pode discutir aí, mas não é tão simples quanto uma questão de escolha. A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, é a normatização de que o branco é a escolha perfeita. Sim, pode ser. É a escolha de sucesso. É a escolha de sucesso. O branco é a escolha de sucesso. Porque é o referencial, então, de beleza, é o referencial de poder, é o referencial
de que realmente você está civilizado, né? Exato. Então, eu não acredito nessa liberdade, porque a gente é socializado dentro de uma normativa que te afirma o tempo todo que a branquitude é o objetivo, é o bonito, é o que vai te colocar e são detalhes pequenos, sociais. é o alisar o cabelo, é a vestimenta que você usa. Mas isso aí é uma coisa, eu lembro, veiculou uma foto, vamos glorificar a beleza negra, pegaram um cara negro lá, o traço dele era todo de branco, porque existe, lógico, né? O traço fino. E o cara com o olhão azul, eu falei, pô, vamos pegar uma beleza negra, vamos pegar o Usain Bolt, cara. Olha, mas vamos existe pegar um Antetokounmpo, Você vai em toda Não, eu sei, mas eu tô falando lado traço, aquele narizinho. Tem todo mundo. Aquele narizinho fino. É bom que ele tá falando do assim, nariz firme, do pescoço comprido. Em Salvador você tem muito. Em Salvador você tem muito, que foi uma população que eles tiraram. São os diabos egípcios. Exato, os diabos egípcios, né? Mas o que ele tá falando é isso, assim, é que até quando você vai tratar sobre... Da beleza negra, não, vamos pegar você tem que pegar um padrão branco. Um padrão branco. Exatamente. Que é o degustável, né? É o degustável. Então, o que eu penso é o seguinte: nós precisamos voltar na década de 70, quando Sueli Carneiro já tratou disso, que é o colorismo. Primeiro temos que entender o colorismo. Primeiro nós temos que entender que, olha, você tá achando que você tá muito branco, sinto muito, bate o pé lá nos Estados Unidos, bate o pé lá no meio de Londres e volta para me contar se você vai ser entendido enquanto branquitude. Então, a primeira coisa é a gente pensar nas manipulações que a gente tem diante das aparências, das negociações nos corpos. Então, enquanto mais claro, mais acessível, enquanto mais retinto, mais excluído. E pensar como a mídia, a ciência, a cultura como um todo, ela trabalha para que esse referencial seja mantido. Ah, mas eu tô vendo um monte de gente preta na TV. Tá mesmo. Mas me conta qual é a narrativa em torno destes corpos. Sim. Porque muito poucas vezes se escapa a mulher negra, ou ela é a sambista, a que fica com a bunda de fora o tempo todo, ou seja, aquele referencial de globeleza, ou ela é a empregada doméstica resgatando ali o lugar das mucamas dentro da escravidão. Ou ela é a ama de leite boazinha que cuida de todo mundo. Sabe? E você vai pegar o homem negro, ele ainda é o bandido, ele ainda é o perigoso, ele ainda é o problema da narrativa. Teve esse problema quando o Pantera Negra foi pro cinema. Aí todo mundo fala assim, é muito drama porque tem super-heróis negros, né? Tem o Raio Negro, tem o Super Choque, tal. Só que a história em cima desses super-heróis negros, até o Lanterna Verde, que é negro, esqueci o nome dele, todos eles são pobres, todos eles vieram de favela. O Pantera Negra não, ele já é um cara que o Pantera Negra que, teoricamente, ele é um rei. Só que a fortuna dele daria pra comprar a fortuna de qualquer outro super-herói. Na verdade, o choque ali é que o Wakanda é o reino rico e poderoso. Exatamente, da expectativa. A maior tecnologia já vista do planeta. E eu acho que o maior problema foi esse. Exatamente. Porque se ele fosse um catador de lixo, que do nada, sei lá, aí todo mundo falaria que era mimimi, porque teve essa discussão no meio dos quadrinhos. Mas por coincidência, ontem eu estava vendo um num programa na Netflix, os maiores clichês do cinema. E é interessante quando entra na questão do ator preto, né? Falando, o ator preto ele sempre teve essa vestimenta, né? E aí trata inclusive um pouco daquela época dos blackface, que você pegava um branco, pintava de negro e ainda caricaturizado para ser aceito, né? E aí isso começa a mudar com a Disney. A Disney fez um filme, eu não me lembro o nome, que tinha o tio preto, que era tipo um tio Barnabé deles. A Canção do Sul. A Canção do Sul, exatamente. Aí fala, né? A Canção do Sul deu visibilidade, aquele ator inclusive ganhou o Oscar. Mas ele não concorreu ao Oscar porque não se achava que era justo ele concorrer com os atores brancos. Ele recebeu um Oscar honorário depois de muito tempo. E o pior, ali começa a construção de clichês em relação ao povo preto no cinema. O primeiro clichê é esse, é o tio Disney trata de preconceito. É o tio mágico, é o tio místico, é o tio que ensina a criança branca a ser uma pessoa melhor. Aí depois vem o segundo clichê, que é
O preto que ajuda na ascensão intelectual, social, política do que branco. vai virar no imaginário social brasileiro o tal do preto de alma branca. Exato, o preto de alma branca, exatamente. Que é aquele É a história preto do Jack Então, assim, Robinson, tudo né? isso corre em torno disso. Mostra, por exemplo, uma cena de um filme que a Audrey Hepburn tá como uma freira na África. E aí, num determinado momento, ela tá dando um banho na criança com as mães africanas e ela falando, olha, aqui eu vou te ensinar a lavar a sua criança. Entendeu? Então, assim, a infantilização. A infantilização. Do Aí trata trata desses clichês, né? E aí, um determinado momento, ele trata justamente disso, né? Não consegue enxergar todo o contexto histórico. Você entra, por exemplo, numa coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Como é que você imagina que Jesus, vivendo onde viveu, seria um cara loiro de olhos escuros, de olhos azuis? Pelo amor de Deus. Como que você bota uma Ele tinha Sophia Loren? albinismo. Se você tivesse albinismo, Salif Keita da vida. Exatamente. Mofu, que eles chamam. Que é pejorativo, inclusive. Mofu pra eles lá é o espantalho, né? Exato. Igual o Pois é, como é que você pega, por exemplo, e bota uma Sophia Loren, não sei, Elizabeth Taylor pra fazer uma Cleópatra? Foi Elizabeth Taylor. Entendeu? Como é que você bota pra fazer uma Cleópatra? Então trata dessa questão, assim, né? E é tão forte essa questão que o povo consegue, inclusive, deslocar o Egito da África. Claro, fica na Europa. Óbvio. Desloca o Egito da África. E toda aquela ciência, e toda aquela filosofia, e toda aquela matemática, que inclusive ela é prévia à questão de Grécia e Roma, datada e comprovadamente. Exatamente. E eles conseguem infantilizar, apagar e tirar do debate. O Jordana, É o Vênice. Exatamente. o que você acha de pessoas que usam de movimentos, causas sociais, assim, só pra ganhar o holofote? Tem muito. Até porque, assim... Eu acho que é chorume. Se passa perto de mim, eu sempre faço questão de falar um passinho pra trás. O ativismo, ele vem de mais do que sexo, né? Todo mundo fica falando, olha que legal. Engajamento, né? Olha legal a Nike fazendo campanha LGBTQI, não sei o que, as capturas do capitalismo de todas das demandas sociais e se transforma num palco. Só que a gente vê agora uma série de influencers de não sei o que e tal. Eu tive uma discussão até engraçada um tempo atrás, porque assim, militantes, vocês têm uns equívocos muito grandes. Quando o Caiado tirou a IFG para fazer sede de alguma coisa, aí tava uma galera sentando pau no Caiado, eu falei, gente, isso não é planejamento de governo do Caiado, isso é do governo anterior, tá? Aí veio uma menina assim, olha lá o branco, bolsonarista passando vergonha. Eu falei, não sou bolsonarista. Como se você fosse caiadista também. Não. Aí eu fui e virei assim, cara, não é... Porque assim, toda eleição, o que eu faço? Que existe desde 2002, pelo menos que eu voto, vai na plataforma do governo, tem lá, plano de governo. Aí tinha do Marconi Perillo de 2010, da eleição de 2010. Transformar o IFG e não sei o que, e tarará da sede lá. Peguei, printei, eu falei, pronto, leia o plano de governo. Você estava, na verdade, indicando quem era o culpado. Só tava mostrando que é uma coisa mas não que é eximindo assim, a culpa do outro. Jamais, até porque assim, plano de governo ele tem que ser seguido quando ele não é cumprido por um, ele tem que ser seguido por outro. Fora que o pessoal não sabe a diferença de plano de governo e de plano de Estado, né? Ainda fica aí esse grande vácuo. E então assim, e isso era uma pessoa assim que é meio influente, adora banalizar as outras pessoas pra... Por exemplo, eu tô lutando por uma causa, mas assim, eu não deixo ninguém chegar perto dessa causa pra defender. Entendeu? Igual, eu fui dar uma opinião, que é o que de fato aconteceu. E lá vem o branco, primeiro que eu não sou branco, cara. Meu avô é negão. Não, mas não resgata a avó e o avô preto aqui na minha frente, não. Não tô resgatando, não. Meu avô, inclusive, queria ser enterrado como branco. Mas meu pai não deixou. Isso é uma discussão bem... E assim, não, sou essa cor aí, papel craft, sei lá o que eu sou. E bolsonarista, cara, você nunca nem me viu pra me chamar de bolsonarista. Eu dou porrada em qualquer político. Pra mim, político tem que levar porrada. Porrada. Simples. Pronto. Mas... Só que eu não vou ficar dando louros e pra um e tirar, assim, ser injusto também, né? Então, assim, é esse tipo de pessoa que pega a causa.
faz um holofote aqui pra ganhar o estardalhaço. Não deixa ninguém participar. E não deixa ninguém participar e não aceita uma opinião que seja contrária. Mesmo Olha, que ela esteja errada, equivocada. Eu chamo isso de um movimento lacração. E para mim ele é um grande desserviço para todo o movimento social. Um grande desserviço. Porque nós temos duas vias. Eu, enquanto historiador, eu enxergo duas vias. Ou a gente se pega e vamos pro conflito direto, armado e no corpo, ou a gente senta e conversa. Não tem outras coisas. E eu sou uma professora, eu sou uma pesquisadora. Então, por mais que eu queira arrancar o olho e lamber o buraco, primeiro eu vou sentar com você e nós vamos argumentar, nós vamos conversar. Porque o que eu entendo disso tudo é que é uma mistura de ignorância com ego e desserviço. E desserviço total. Até porque, se a gente entender que as grandes mazelas sociais são todas retroalimentadoras, a gente já tinha que ter entendido que todas essas frentes tinham que estar unidas. Porque essa história da gente ser chamado de minoria é um absurdo. E a gente segue sendo chamado de minoria porque a gente segue apartado. Então, para mim, estratégia política que funciona diante do estado necropolítico que a gente vive, ela é de aliança. Ela é de aliança. Mas só que vamos combinar, vamos segurar nossa moralidade. Não vamos pegar na mão do Ciro, não. Você tratou o assunto. Não vamos pegar na mão do Ciro, não. Você não pega Sabe? Mas eu penso o seguinte, o grande problema desses discursos, na verdade, é o déficit na nossa educação. A educação brasileira, ela é muito precária. O cara não sabe história nem da rua onde ele mora. O cara não sabe a história da comida que ele come. O cara não sabe a história da roupa que ele veste, do governo que governa a sociedade dele. Ele não lembra em quem ele votou. E é bem Paulo Freire mesmo, salve Paulo. Com toda certeza. Que é um plano, é um projeto essa educação ser assim. Então, por isso que hoje eu penso que a força do meu ativismo ou do meu lugar de militante, eu não separo esses dois lugares. As pessoas gostam de higienizar. O militante é o ignorante barulhento, é o do movimento lacração. O ativista é o certinho que senta, conversa e dialoga. Não se separa, isso é uma bobagem. Mas só que a gente precisa compreender que o grande vácuo social e que gera mazela, ele vem da educação. Porque se você souber os seus direitos, os seus deveres e a história aqui em torno deles, você vai saber ser crítico e saber escolher a partir daí. Mas o problema é o seguinte, como está funcionando a educação no Brasil hoje? A gente está militarizando. O filho do pobre, o preto, o corpo dissidente, está aprendendo a falar sim senhor e não senhor. Mas pergunta para mim a aula que eu dou numa escola privada. Se não vai de Piaget a Paulo Freire, ensinando o cara a ser crítico, o cara a produzir o seu próprio discurso, o cara a transbordar os discursos que estão levados a ele. Então a gente precisa entender esses pormenores e parar de ficar trocando apelidinho e meme. Eu adoro meme, gente, eu adoro. Mas só que não dá pra gente criticar o tio do Zap e usar o Zap paralelo. É porque tem o que eu falei, né, do influencer ativista. Ele não tá querendo ativismo nenhum, ele tá querendo um holofote. Ele tá querendo ganhar a grana dele. Agora, e é um novo nicho de trabalho, e é um novo nicho que está dado, nós não vamos derrubar. Só que, e aí, como nós vamos consumir isso? Porque também tem a parte boa desse movimento, desse movimento dentro da questão digital. Por quê? Porque ele une e ele amplifica a voz. Então, quando ele é usado com maestria, ele funciona. Te provo. Neste exato momento, eu estou dentro de um projeto que chama Feminismo Negro no Esporte. E a gente está dentro do Instagram. E eu lido lá com todas as notícias e todas as questões étnico-raciais e de gênero dentro do esporte mundial até. Mas a gente foca muito no Brasil. E o que eu estou conseguindo é o seguinte, eu vejo uma confederação com uma atitude violenta, discriminatória, eu tenho como ir lá
e fazer isso ser uma denúncia pública que gere um constrangimento. Ele vai lá, conversa comigo, daqui 2 semanas eu estou dando uma formação lá, e aí, para não tomar um processo, porque antes de mais nada é preciso entender que racismo e LGBTfobia no Brasil são crimes, ele dá um passo atrás. Então, o digital, ele também é uma ferramenta de resistência e combate, mas ele ainda é terra de ninguém. E ganha quem grita mais alto. E quem grita mais alto. E que tem mais voz, né? E qual é o corpo que tem mais voz? Exatamente. Esse é o grande problema. E te perguntar, já que você entrou nessa pauta esportiva, você tem alguma opinião formada sobre o caso igual da Tiffany? Jogadora. Tenho demais. Ela é uma grande jogadora, ela tá onde ela merece estar, porque ela é uma atleta incrível. Aí você vai falar pra mim, mas o corpo dela é diferente. Puta que pariu. Senta um pouquinho, estuda o que é o processo transexualizador e vai entender a hormonocirurgia, vai entender você tomar um bloqueador a sua vida inteira, vai entender você tomar hormônios femininos sua vida inteira e diz pra mim que sua fibra muscular vai continuar a mesma. Que a sua força muscular vai continuar a mesma, que a sua potência de corpo vai continuar a mesma. Porque, não vai. O que eu vi, assim, que falaram justificativo, o pulmão dela é maior, que foi formado, já era um pulmão masculino e tal, tinha uma caixa maior, então respirava mais, tinha mais potência. E aí eu pego aí de Nancy, que nasce num corpo feminino e tem o pulmão deste tamanho e a produção de testosterona acima de qualquer homem brasileiro normal. Qual que é a justificativa? E ela passou por diversos testes. Se o COI vai dizer que, olha, a porcentagem é essa aqui, e você pega uma mulher trans e ela tem muito menos hormônio do que eu, porque eu, enquanto mulher cis, produzo testosterona. E ela tá tomando bloqueador, ela não produz mais. Nenhuma gota. Nenhuma gota. Ela tem menos do que você. Exatamente. Mas eu queria entrar numa outra coisa polêmica também, né? Que é uma discussão polêmica, claro. A questão da transexualidade, do uso e da divisão dos espaços públicos. Recentemente você teve aí muitas denúncias de mulheres trans que estavam no banheiro feminino e que as mulheres foram vítimas de algum tipo de assédio. Em alguns momentos, com certeza, tem aí, acho que como é que fala? A espetacularização da denúncia, que é justamente por não se sentir confortável, porque está com o corpo não encaixado ali do seu lado, né? Mas em alguns momentos também pode acontecer realmente do homem se identificar, entre aspas, como uma mulher e usar disso somente para... Como eu estou falando, é uma pergunta, é uma... Olha... Porque a perversidade humana o que me chegou até hoje foi da literatura, não foi da realidade. Você entende? Porque a perversidade humana não tem limite. Exatamente. Então, para mim, o caso se trata muito disso. E esse caso tem uma raiz. É um movimento de mulheres que se fala enquanto feministas radicais. Exato. Que eu vou bater o pé. Feminismo radical é o feminismo preto de Angela Davis, que vai falar assim, o problema de tudo isso aqui é o capitalismo. Então, feminismo radical é feminismo anticapitalista, ponto. Aquilo lá é um movimento de patifaria. É a cooptação de um nome forte, de um lugar de força, porque é o primeiro feminismo que vai dialogar com o marxismo, é o primeiro feminismo que vai falar assim, olha, levanta Marx lá, senta ele aqui e conta pra ele que o proletariado não é feito só de homem, não. Conta pra ele que tem um monte de outros lugares fora da Europa onde mulheres são proletárias desde sempre e inclusive foram antes disso escravizadas. Tá? Porque a gente fica aí nessa modinha linda de liberté, igualité, fraternité. Que lindo a Revolução Francesa. Vai trazer todo o século das luzes. Das luzes pra quem, meu irmão? Porque eu tenho aqui na minha costela um liberté. Sabe por conta do quê? Porque quando eles estão fazendo toda essa patifaria lá, eles estão inaugurando o colonialismo aqui. E aí eu falei, e é um colonialismo o quê? Cristão. Que onde, além de eu não existir, eu existo a partir de uma costela medonha. Falei, então tá, então o liberté de vocês tá aqui. Na costela. Pois é, eu entrei nessa discussão para entrar em outras, né? Que é a questão do seguinte, a questão do feminismo, né? Falou bem o que
Então não chama mais essas criaturas aí de feministas radicais, não. Feminista radical sou eu. Exato, não é? Você não consegue tratar essa discussão com tranquilidade, e o engraçado ou o trágico, não sei, não é nem engraçado, o trágico é que boa parte dessas discussões, inclusive, vem de mulheres de movimentos de esquerda, né? De que, teoricamente, teriam que ter uma visão... Um esclarecimento. Um esclarecimento. Que eu tô teoricamente falando não, porque a esquerda nasce branca. Então... A gente tá querendo que o copo aqui de metal vire um copo de barro. A esquerda hoje em dia abraça o Tico Santa Cruz, só mano. Só pra te dar uma ideia aqui, só pra te dar uma ideia que eu vi hoje sobre isso. Eu posso fumar? Pode fumar. Pega lá. Uma discussão que eu vi hoje. Cara, você sabe quem é Anderson França? Sim. Claro. Né? Junto a uma turma do PT e do pessoal do Rio que odeiam ele, né, já não de hoje, porque ele sempre foi muito crítico ao Freixo, sempre foi muito crítico. E ele fez uma crítica ao Lula, baseado um pouco no discurso do que o Mano Brown também falou para ele, né? Que o Mano Brown falou pro Lula, cara, é o seguinte, né? No último comício eu fui lá, vocês estavam fazendo festa. O meu povo, o povo que elegeu você, Lula, estava servindo a mesa, estava estacionando os carros, estava limpando o banheiro para vocês fazerem festa. Então ali eu vi que a Benedita só entra por conta da aliança dela com a igreja evangélica, que eles queriam hoje, enquanto aliado. Que eles queriam como aliado. E até hoje ela não é referência, né? Então assim, eu tô querendo entrar nessa discussão do seguinte, né? Essa questão do feminismo, de mulheres de esquerda não aceitarem e não identificarem o feminismo também como abrangente suficiente para aceitar as mulheres trans, e veladamente não englobam também a questão das mulheres pretas. E além disso, essa luta medonha dessa parte da esquerda branca, enfim, que se construiu, desconstruindo o discurso de pessoas que têm referência. Hoje foi um ataque ao Anderson França, nas redes sociais dele, assim, de acusarem ele implicitamente, inclusive de abuso sexual, de violência sexual, de fraude. É sempre o grande recurso, exato, né? É o grande recurso. Ou é criminoso enquanto força física, ou é criminoso enquanto lugar sexual. Não, hoje trataram as três coisas: de abusador, de crime sexual e de estelionato, ou de roubo, ou de desvio, alguma coisa. Porque é aquela coisa, na geração que a gente vive hoje, da lacração e da resposta imediata das redes sociais, até você explicar que nariz de porco não é tomada... Já tomou choque pra caralho nele, você já tá fudido, você já foi destruído, você já foi completamente destruído. Então assim, tem esse lado. Mas tem um outro lado, que aí entra num assunto polêmico. Esses dias... o Nego do Borel some. E aí todo mundo começa o discurso de defesa do Nego do Borel. Vocês estão massacrando um corpo negro que foi vítima de violência e tal, não sei o que. Vocês estão massacrando a história de um negro. O cara tem 3 históricos e agora mais um de abuso sexual, né? Existe a possibilidade... clipe ridículo, vai ganhar Pink Money lá. Exato. E aí depois aí pega aquele discurso dele, ele criticando a Pablo Vittar, enfim e tal. Então assim, né, é os dois lados da moeda. Você tem esse lado dessa esquerda branca dançante e tal, que tenta desmerecer a história dos outros, e aí parte para esse discurso mais fácil. E tem o outro lado, essa mesma esquerda branca, que você não vê muita gente do movimento preto defendendo o Nego do Borel. Você vê a mesma esquerda branca, Zona Sul, carioca, defendendo o cara, usando da pauta racial, da pauta... Cooptação. Cara, uma das primeiras... Mas eu quero abrir falando uma frase de Sueli Carneiro. Entre a direita e a esquerda, eu continuo sendo mulher e preta. Exato. Exatamente. Sabe? E dentro de um país onde você não vai ter no cronograma escolar para você explicar para o seu aluno onde nasce a questão direita e esquerda e o que ela significa e qual o simbólico e o imaginário social que ela vai movimentar, a sensação que eu tenho é que esse povo não sabe nem de que lado tá. Eles estão do lado do privilégio deles. Com certeza, mas isso é evidente. Esse é o nosso discurso. Estão do lado do privilégio. Essa galera tá do lado do privilégio deles. Se vai me deixar bonitinho, botar esse preto no colo, eu vou pôr esse preto no colo. Se não for bonitinho,
eu vou fazer diferente. E é só isso que se trata. É muito raso, é muito pequeno e muito mesquinho. Eu acho engraçado porque, assim, a gente aqui de Goiânia, a gente conhece a Aldeia do Vale. Eu fico agoniada do trem caindo. Não. Vai no chão. Não é problema. Nós estamos aqui, vamos limpar tudo dentro. Olha a neurose batendo. A gente conhece a Aldeia do Vale, né? Eu costumo fazer piada porque eu tenho muito amigo esquerdista, mas não larga a vidinha dele pra ir fazer sopão, né? Vamos acordar 4 horas da manhã fazer sopão? Vamos não. Quando o Pavel chamou, vamos lá dar um abraço dos meninos no orfanato, Dia das Crianças, vão não. Nossa, tem trabalho pra fazer. Trabalhar, não sei o quê. É porque meu tempo meu dia tem 48 horas. Eu sou uma pessoa fora do comum. E assim, o cara tá lá dentro da Aldeia do Vale, no morro. Do alto da Aldeia do Vale, que é um morro mesmo, tá? Não tô zoando, é um morro. Só que é um morro de luxo, é um cortiço de luxo. Tem uma favela em frente, você vê, de vista ampla. Pergunta quantos desses que se dizem esquerdistas, progressistas, coletivistas, o cara foram, entendeu? Quando deu aquela porra da enchente que fudeu tudo lá. Pessoas com casa contar uma coisinha engraçada que eu fiz lá dentro. Centelha. Todo mundo tá acostumado a ver um preto na rua, você segura a bolsa, você fica com medo, né? Sempre aquelas reações mais medonhas e clichês. Entrei, né? Na hora que eu tô descendo assim na casa, tá vindo 2 mulheres assim, estonteantes de lindas, né? Porque, puta que pariu, o dinheiro faz a beleza mesmo. É óbvio. Não existe gente feia, existe gente pobre. Exatamente. E Cristiano um rapaz... E ao invés de sorrir e ser amável, eu fiz uma cara de susto e segurei minha bolsa. Eles ficaram totalmente chocados. Uai, você tá achando que eu vou roubar você? Eu falei, vocês estão roubando a meu povo há muitos anos. Pra vocês me roubarem daqui pra ali. Dê licença. Nossa, que eu vou pra um lugar público. Sabe que eu carrego. E fiz a piada e saí rindo. Mas eu tenho certeza que se vocês pudessem me pegar e me rachar no meio, tinham feito. E essa beatificação que você vê que tem em cima do Lula... Lula é o melhor presidente do Brasil, da história de não sei o quê. Olha... E assim, que tem um discurso desde 1989 que fala que vai taxar grandes fortunas. Nunca. Eu gosto de Lula. Gosto. Eu sentaria e tomaria uma cachaça com ele facinho, porque aquele homem é inteligente, ele é um estadista real. Se não fosse, ele não tinha chegado lá. Sabe? E quando ele abre a boca pra falar, eu me lembro muito de Fidel e eu falo, puta que pariu, como eu gosto de ouvir isso, porque eu gosto de ciência política. Então eu gosto dele enquanto político. Mas pensar ele enquanto um político social, me desculpe. Ele é um modelo bonitinho de reformista. Então... Na pior das hipóteses, ele é... Toda merda tem potencial adubo, né, gente? Entende mais ou menos a minha concepção? Sim. Se toda merda tem potencial para adubo, ele pode ser um adubo de coisa boa. Mas ele precisa primeiro parar com esse discursinho que ele é de todas as cores, que ele é de todos os gêneros, que ele é de todos os lugares. Ninguém é de todos os gêneros, ninguém é como se fosse onipresente, né? Ninguém é todas as coisas. Esse discurso Você quer ver uma coisa assim? Você pega pessoas que Nossa, aí... obrigado. Sim, obrigado. Mas meu voto é dele. Não, o meu... Assim, a contragosto... Neste exato momento, para um lugar político no Brasil... A contragosto, dessa vez, porque os 2 primeiros eu votei. Sabe? Com muito gosto. Mas assim, eu tive desapontamentos muito grandes. Exemplo, você veio do esporte. Pan-Americano do Rio. Sucata. Copa do Mundo. Dilma fala, venda a iniciativa privada, não sei o que e tal. Massa. Eu falei, não, se for assim, cara, nada mais justo. E o rombo? Pá. Quem que tá pagando? Estádio do Corinthians. Por que não fizeram o financiamento do estádio do Corinthians pelo Itaú, pelo Santander, pra ver se eles não tomavam? Entendeu? Não, vão fazer pela Caixa. Porque que aí quem paga? Os trouxas. Aí vem pra fuder a Rio. 2016, assim, pra fuder, o que ninguém entende. E quando eu falo isso... Fuder não, porque fuder é coisa boa, gente. Vamos pensar no poder da palavra. Ferrar, então. Pra terminar de marcar o gado. Então, vamos ferrar, vamos desgraçar.
A gente vai destruir tudo que tinha de bom ainda, que era do PAN, que serviria. E vamos construir de novo. Vamos construir de novo. Mas vamos construir com uma péssima qualidade e sem um plano de uso a longo prazo. Por quê? Nós queremos o Brasil no lugar de ponta nos esportes mundiais. Mas sem trabalho de base? Como é que é isso? Como é que nós vamos ter atleta sem trabalho de base, política pública, a gente fica esportiva procurando sempre um novo Pelé. Vamos pegar o pobre ali, o novo Ronaldinho, o menino da favela que isso vai muito cruel, porque ainda tá aquela grande falácia no imaginário de que o esporte é o grande trampolim, por exemplo, do preto, de acessar um lugar socioeconômico. Milton Neves adora esse discurso. E olha, de 100 mil pretos, você tirar 2 e esses outros 100 mil pretos ficarem frustrados porque nem a várzea não tem mais, porque a especulação imobiliária tirou até o campão de terra da galera. Você falar pra mim que isso é um berço de craques? E isso nós estamos falando só do futebol. Não, tem... Futebol. Não, eu se a gente expande um tadinho assim, ó, meia polegada de bola de gude, você vai ver que o trem tá muito pior. Tá muito pior. A gente não consegue ainda no Brasil pensar que o esporte está extremamente ligado à educação. Porque se o esporte promove um lugar cognitivo, um lugar de uma educação do corpo, um lugar da pessoa aprender a conviver coletivamente, e a gente não usa isso na escola, e a gente não entende que esse atleta de ponta, ele tem uma vida curta dentro da sua carreira, que ela vai no máximo... Quando ela vai muito, acabou que faz 40 anos ali. Isso no futebol, em outros esportes não chega não. Não, chega não. Chega não. O cara chega ali, ele não tem profissão nenhuma. Ele ganhou uma granona. Mas como é que ele vai... Essa granona vai render até o final? Tem e de toda a família que ele carrega? Porque é muito fácil olhar, por exemplo, pro Adriano, o imperador. Falar, não, o negão tá tirando onda, o negão mora dentro do hotel. O negão segura uma favela nas costas. O negão segura uma favela nas costas. Porque você não vai ver que não vai bater na porta dele e falar, eu preciso ali, ó. O contrário do Daniel Alves, que deixa a tia morando em casa de pau a pique, vai lá passar... Não vou falar de Daniel Alves, não, porque aí puxa a história do São Paulo, aí o trem vai só empirrar. Não, tô falando do jogador. Meu Deus, já vai me bater. Eu nunca aguentei o Daniel Alves pisar dentro da casa dos parentes deles, que estão em casa de pau a pique, pra ele parar o áudio dele. O áudio dele e chegar com humilhando, aí o povo, olha como ele é humilde. Ele vem visitar o pessoal na perifa. Mas no áudio. E não leva uma cesta básica. Exatamente. Um chinelo Calvin Klein. Vamos entrar numa outra questão, mas continuando nessa, né? Que entra na questão dos políticos, dos artistas, dos atletas e tal. Hoje saiu o relatório daquele MIPAD. Não sei se você viu. Não cheguei a ver. Que a lista dos afrodescendentes mais influentes do mundo. Vi. Dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, nós temos 13 ou 17 brasileiros. E eu achei interessante, porque eu já tinha acompanhado outras listas de outros anos, e eu achei interessante o seguinte: a Erika Hilton foi incluída. É um grande passo. É um grande passo. Tem Lázaro Ramos, tem a Thaís Araújo, tem o Gil do Vigor, que eu também acho um grande passo. Tem alguns influenciadores... porque o Gil agora ele tá na capinha do ex-BBB, mas não se trata disso. Ele é um intelectual. Exatamente. Ele é alguém que tá pensando na economia desse país, e não é de hoje nem de ontem. Não é de ontem, não. Sabe? E o cara é bom no que ele faz. Muito. Porque ninguém entra nas universidades que ele entrou, ninguém transita no meio que ele entrou de conversa, viu? Não, se quando você pega alguns discursos dele falando sobre o que ele sabe falar, você vê que ele tem solidez no discurso dele, e você vê que os objetos de pesquisa dele sempre foram pensando no social também. Exato, ele é preto, gay, nordestino. Exatamente, sempre pensando no social. Então assim, eu achei um grande avanço isso, você incluir uma Erika Hilton, você tem o Lázaro Ramos, claro, você tem a Thaís Araújo, que já tem uma visibilidade, mas não deixa de ser tão importante quanto, mas incluiu também alguns influencers negros, você tem na pretos, literatura negra também. Exato. Uma cineasta, eu esqueci o nome dela, uma menina linda e novinha, cara, que também foi incluída, assim, você pensar que os 100 maiores influentes pretos, afrodescendentes, MIPAD, The Most Influencer Afrodescendent People of the Decade. Eles pegam uma década inteira. E aí eu acho importante construir essa narrativa, incluindo uma pessoa como a Erika Hilton. Sim, e uma coisa que há que se dizer também é isso, voltando ao que a gente estava discutindo antes.
se votou o impeachment da Dilma, eu tive uma conversa com uma ex-companheira minha, psicóloga, e ela é comportamental. Falou assim, olha, se prepare. É só o começo do fim do nosso mundo. O negócio vai piorar muito. E nem imaginava... Eles vão resistir, eles não dá. Quem é que vai querer ver a casa caindo e não vai fazer nada? A gente nem imaginava a construção de Bolsonaro na época, né? O impeachment de Dilma... Não, Bolsonaro já estava com holofote, não, cara. ele não é tinha... nem o Bolsonaro em si, mas a gente já tinha um levante fascista. Exato, você tinha um muito bem levante estabelecido, fascista porque bem na Europa estabelecido. você já vinha Exatamente. vendo, principalmente a questão imigratória, trazer uma diversidade de corpos, de discursos, de exigências. Exato. Aí a gente vai ver os Estados Unidos e Hollywood pegando toda essa galera e transformando em terrorista. Exatamente. Como fizeram com os skinheads. Exato. E como estão fazendo com os muçulmanos. Exato. Sim. Mas aí, vamos lá. A gente tem essa construção, já tinha o fascismo, não era a cara do Bolsonaro, mas já tinha o fascismo estruturado e organizado, mundialmente, né? Mas aí o que há que se dizer também, incluindo essa discussão, né, de que a Erika Hilton foi inclusa nesse relatório do MIPAD, na última eleição municipal a gente teve um crescimento da eleição de transexuais também, De negros de também, negros você também. tem uma maioria. E aí Aí só para finalizar a pergunta, você acha que a gente está num processo que pode fazer alguma mudança no ano que vem? Porque eu ainda não consigo enxergar com muito otimismo. Eu ainda tenho muito medo. Otimismo eu não tenho desde quando eu pisei o primeiro dia na faculdade de História. Depois que eu sentei para olhar antropologia, psicanálise, aí que sumiu mesmo. Então eu não tenho otimismo não. Nenhum. Mas só que, vamos pensar comigo aqui, esse levante acontece com o quê? Como que essas pessoas vão acessar esses lugares? Política pública educacional. E depois política pública de trabalho. Então quando eu falo de cotas e todo mundo grita, eu estou entendendo qual é o problema. O problema é você dar educação de qualidade e onde essa pessoa vai ter suporte o suficiente para questionar o seu blá 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 hegemônico que mantém o seu lugar de poder. Então o que acontece? Estão querendo acabar com as cotas. Tem a desculpa que eles falam assim, acaba com as cotas porque tem pobre branco. Cara, tem um pobre branco. Mas existe a cota social. Sim, sim. O problema é que ninguém nunca quer falar dela. Apaga a existência dela e o problema é a cota étnico-racial. Eu não sou contra as cotas, não, eu fui jamais. agraciado agora com a cota social. Eu ganhei a bolsa do ProUni, da pedagogia que eu estou fazendo com isso. Igual, mas não precisa de cota, vocês já estão acessando. Mas eu sou o primeiro lugar do meu programa. Quando você é branco, você chega para fazer uma entrevista de emprego na empresa privada. Se você é branco, você já ganhou. Exatamente. Entendeu? É o que ninguém para pensar. Ninguém tá nem aí. Pode ter o negro rico lá. Exato. Mas lá no currículo dele não vai estar falando que ele é rico. Em Salvador, isso é bem complicado. Salvador foi uma experiência para mim em diversas situações. Tô mas falando assim, Salvador, cara, fazenda, eu tinha diretor, eu fui Goiânia. gerente administrativo e financeiro de uma empresa. E eu tinha gerentes subordinados a mim, homens pretos, que na hora de fazer um processo seletivo era extremamente racista. Era extremamente... Eu falava assim, olha, Júlio, eu não gostei daquele cara. Mas por quê? Não sei. Não bateu o santo. Cara, o currículo da pessoa era ótimo, mas era um menino preto. E aí tinha um menino branco. Ele, não, aquele cara é bom. Que é isso, assim, né? O enquadramento, né? É o enquadramento, exatamente. E o que eu penso de tudo isso é... Nós entramos e não vamos sair. Simples assim. Igual não vamos longe. Jordana, todo mundo tem pra cima de mim a seguinte questão. Não sei por que você defende a cota. Porque eu sou primeiro lugar no meu vestibular, sou primeiro lugar no meu mestrado. Então, eu tenho as 2 maiores notas destes 2 programas em Goiás. Mas você entrou por cota? Sim, eu fiz a minha inscrição por cota, mas ninguém vai olhar como é que a cota funciona a fundo. Sabe como ela funciona? Se eu tiro uma nota maior, eu vou para ampla concorrência. E a minha vaga, eles somem com ela. Eles não colocam uma pessoa... Eles não colocam a outra pessoa preta? Não, esse é um grande embate, inclusive, dentro de vários programas dentro da Universidade Federal, aqui de Goiás. Essa eu não sabia. Sim. Aí tá lá escrito que tem cota racial, né? Mas na hora do acesso às bolsas de pós-graduação, é somente as melhores notas que acessam as bolsas. Então, você entende? Você entra, eu te incluo, mas eu não te dou permanência. E inclusão sem permanência não faz sentido. Não dá, não faz tem sentido. Suporte. É o que dá com a mão e tira com a outra, assim, é o famoso. Por mais deteriorado que o momento está,
algo muito pontual que sempre faz o levante social estar acontecendo. O povo está com fome de novo. O povo está com fome de novo. E quando o povo está com fome de novo, a fome gera violência. Então, na hora que a gente tiver Carrefour inteiro posto ao chão, porque a galera se juntou e vai comer sim, porque eu tenho uma sugestão, assalta a Igreja Universal. Vai na Igreja Universal, quebra tudo. Tudo. Não, você vai sair de lá com mais grana do que um banco, provavelmente. Exatamente. Então, assim, a fome é um movimento transformador e revolucionário. O Fu falou uma coisa muito massa, então, né? o povo tem educação agora e tá com fome, e o povo vai se movimentar. O Fu falou uma coisa que é muito boa, né, quando a gente entrevistou ele. Ele falou assim, é legal liberar a arma. Libera, mas arma o índio, arma o negro. Marighella, né? Arma todo mundo. Porque o povo simplesmente, a esquerda cirandeira, perverteu o lugar de Marighella, porque Marighella fala do armamento e ele defende o armamento. Aí vem a esquerda e fala, vamos pôr camisinha branca e nós somos da paz. Porra, quando é que o capitalismo foi da paz, meu irmão? Nunca foi. Mas Marighella a gente entra em discussões piores. Eu já tive grupo de pessoas de esquerda, enfim. Inclusive eu quero alguém para desenhar ele na minha cruz. Achavam esperando uma pessoa especial para desenhar o Marighella. A esposa dele. Minha esposa só trabalha com realismo. Achavam que a escolha do seu Jorge para o Marighella não era adequada. E quem seria? Talvez o Wagner Moura. Mas ele era o diretor. Não, mas é isso. Mas é isso. Eles não enxergam o Marighella como mas branco. Essa é o mesmo mecanismo que se usa com a questão do Haiti. Uhum. Porque se conta pro mundo que aquela revolução foi preta, opa, se tudo quanto é preto do mundo consegue entender que se eles se juntam e eles vão pra cima, eles vão engolir, nós vamos contar essa história não. Então nós não vamos contar que Marighella era preto. Aquele general nós não vamos contar que Machado de Assis era preto. Nós não vamos contar que um monte de cara era preto. Por quê? Porque esse povo vai ter o processo Cosme de identificação, Farias. vai entender que pode e vai fazer. Aquele general do Congo que era amigo do Guevara. Sim, que tem o filme dele, que inclusive vão pegar o filme e vão deteriorar ele. O Idi Amin Dada, aquela é o Idi Amin Dada. Não tô falando do Idi Amin Dada, não. Eu confundi. Eu tô falando daquele general militar, acho que era do Congo. Eu sou a melhor historiadora do mundo, lembro o nome de ninguém e nem data. Eu sei o nome, eu sei o milagre. Mas você sabe que eu tô falando. Você sabe de que eu tô falando? Sei, que ele é uma referência, inclusive, pra população africana. Não teve a mesma visibilidade, enfim, mas... Que vai iniciar um pan-africanismo muito forte, sensacional. Exatamente. E ele e o outro, que era o escritor, que morre, inclusive, assassinado depois. Eu estava estudando sobre ele esses dias. Que vai adotar um nome muçulmano no final. Exato, que eu esqueci o nome dele, que é um africano. Cara, ele era sociólogo, se não me engano, esse africano. Eu passei por uma situação engraçada um dia antes da eleição de 2018. Eu tava na casa de uns amigos, a gente tava reunido, bebendo, e ele tem um amigo lá, muito gente boa, o cara me chamou no canto, ele falou, eu queria conversar com você e tal. Eu falei, bora lá. Eu conversei com o cara se assumiu gay, né? Aí ele falou, tem algum problema tal? Eu falei, não, mano. Eu falei, não vou assumir aqui pra galera, porque os meninos são meio preconceituosos. Triste, sim, né? Você tá no meio eu tenho medo da reação. Aí eu fui e falei, essa... cara, e você veio chamar logo eu? Eu falei, não, você tá nem aí pra nada. Eu falei, mas eu não tô nem aí, mano. O que você faz não é problema meu. Eu tenho pra mim que se você tá preocupado com a sexualidade de alguém é porque você quer participar dela. A gente não preocupa com o que o outro tá fazendo da vida sexual dele se a gente não quer ser parceiro, se a gente não quer estar lá. Então, você não tem vontade de estar no lugar dele. Assim, onde eu quero chegar, por que ele se sentiu à vontade comigo? Né? Eu até falei, cara, eu ouço muito punk hardcore. Muito. Então, assim, as letras são embasadas a você não julgar, você não apontar, entendeu? É o que a Bíblia prega, né, cristãos? Mas vocês compreendem. E assim... Cristo é tão bacana. Esse fã-clube que passa vergonha nele pra caralho. Aí eu fui e falei assim, então assim, cara, eu sigo muito a risca o que eu acredito. Né? Tanto que bandas que me decepcionaram no meio da pandemia, eu larguei. E assim, é onde eu quero chegar. O que você acredita, né?
na formação da, por exemplo, a música. A música formando caráter de pessoa. O Renato Russo falava, música tem um aparato de informação, né? E eu sempre levei ela como um aparato de informação. Por isso que assim, eu não ligo se o cara faz masturbação com guitarra lá, 70 aqui em Goiânia você tem gente que se diz do movimento punk, aí você vai perguntar assim, então vamos trocar uma ideia aqui. Não, meu envolvimento é musical. Falei, uai, como é que você toca punk, você ouve punk e você não consegue entender que é uma música política? Você tá falando pra mim que é uma música de diversão? Música de diversão, eu não acredito nem na ideia de música por diversão. É pura raiva, é puro... assim, onde eu quero chegar. Que a gente tava falando desses protestos alegres. Aqui tem essas anomalias. O tal do... vamos dançar em protesto, vamos rebolar em protesto, vamos... Não sei o que. Eu não acredito. Eu até falei, cara, protesto alegre pra mim não difere de um circo. Tudo tem seu lugar. Igual o tal do vou no rebolar enquanto protesto. Se você tem um corpo que é proibido e ele transpõe essa proibição e se movimenta, é um posicionamento. Sabe? Mas você acha que dentro de um lugar, por exemplo, vamos numa boate que só rola isso. Eu não vejo isso como protesto ou como... Não, cara, rola isso. Eu tenho pra mim que tudo tem o seu lugar e tem que ter a sua intenção a ser passada. Uhum. Então, se no meio de um comício político branco subir uma bicha preta e meter um vogue, é político. Uhum. Sim, concordo. Sabe? É político. Uhum. Mas banalizar, não. Igual quando eu penso o seguinte: mulheres brancas fazendo o movimento feminista com os seios. É super plausível. Elas sempre tiveram os corpos delas super resguardados, super presos, super resguardados. Uhum. E só que uma mulher negra com o peito de fora é o quê? É carnaval. Entende? Sim. Então tudo é necessário que a gente entenda qual é o gatilho do imaginário social em torno daquele corpo, em torno daquela causa, como em ele torno foi daquele mistificado, lugar. Né? Como ele foi construído e mistificado para chegar Exatamente. Então, assim, eu não acho uma coisa funcional para uma mulher negra sair num protesto de peito de fora, mas eu acho funcional uma mulher branca fazer isso. Acho muito funcional. Por quê? Porque o corpo dela não é hipersexualizado, o corpo dela é santificado. Ela é a frágil e ela é a virgem mãe. Desde a virgem a virgem mãe. E nós não. Nós nunca estivemos nesse espaço. Nosso corpo é extremamente sexualizado. E, vamos longe não, dentro da minha própria universidade aqui, na faculdade de História, depois que eu passei, que deu o primeiro lugar, que foi um negócio nacional, me chamaram para fazer uma homenagem para mim dentro da minha faculdade de formação, né? Fui fechar um evento deles na mesa. Um dos meus ex-professores pega o microfone e ele acha que está me fazendo um grande elogio, dizendo a seguinte frase: você é a anomalia dessa universidade, Jordana. Nunca se viu um cérebro e uma bunda como a sua. Caralho. E ele achou que era um grande elogio. Me falar que, você consegue ser bonita e inteligente, você consegue ser gostosa, ter mulheridade e usar seu cérebro? Porque na cabeça de um doutor, historiador, uma mulher que tenha uma sexualidade estabelecida no seu corpo, na sua vivência, ela não tem cérebro. Ele tava na música do Gabriel Pensador lá, o Loira Burra. O Loira Burra. Já é difícil lidar com a mulher aí vamos entrar numa outra discussão, né? Já é difícil lidar com a mulher no meio intelectual, né? Já é difícil lidar... Muito, porque tá dado no imaginário que nós somos emocionais, nós somos passionais. Exato. Tanto que, olha só, eu tenho essa voz aqui que eu ganhei na fonoaudiologia, porque eu entendi que a minha voz normal, ela sempre vai fazer todo mundo achar que eu tô falando de forma agressiva. E aí eu caio no estereótipo da mulher negra raivosa. Isso. Então toda vez que eu falo com a minha voz e que eu me coloco, nossa, você tá brava? Você apelou?
Então, eu resolvi aprender a respirar e, dependendo da situação, para que as pessoas não fiquem morrendo de medo de falarem comigo, eu uso essa voz aqui. Mas você falando sobre voz e sobre a construção da mulher desconstruída, eu vou pegar uma questão polêmica também. Aquela senadora da CPI, eu não lembro o nome dela... a Mayra Pinheiro? Que foi desrespeitada pelo cara lá... Que ele apalpou ela. Não. Na CPI da Covid agora, o cara chamou ela de destemperada. Né? E aí se criou uma polêmica. Claro que teria que se criar essa polêmica e a sessão foi encerrada e o cara depois teve que pedir desculpas e tal, porque senão ele seria preso lá dentro por desrespeitar ela enquanto senadora. Sim, é uma violência contra a mulher, é uma violência psicológica, violência psicológica é crime também. Exatamente, porque a questão... E aí depois eu vi muita gente falando, mas o cara, ele foi infeliz. Não, cara, não é infeliz. Você falar pra uma mulher, você tá destemperada, não é infelicidade. Não é infelicidade. É agressão. Porque vamos voltar um pouquinho. Os manicômios são criados pra guardar quem? As mulheres que não concordavam com seus pais e com seus maridos. O movimento manicomial, ele nasce... O Adalto Botelho tá aí pra isso. Pra simplesmente tirar do convívio social mulheres que discordam, mulheres que resistem, mulheres que falam, ou as amantes que ameaçavam se rebelar. Exatamente. Ela é doida, prende. Exatamente. Então, quando você fala assim, você tá louca, não sei o quê, não é um lugar da mesma coisa de eu falar que você tá louco. Exato. Porque quando eu falo que você tá louco, eu tô dizendo de um adoecimento mental. Exato. E quando você fala que eu tô louca, você tá deslegitimando a minha fala. Exatamente. Você tá arrumando uma forma de dizer, olha, ela não sabe o que tá dizendo, ela é mulher. Exato. Ela é mulher, então natural. Só falta completar a frase com, você tá naqueles dias? Só falta completar. E detalhe. Outra coisa que é polêmica. Gente, mulher menstrua, tá? Ponto. Eu tenho nojinho, não sei o quê. Mas ter nojo da tua caralha que simplesmente 1000 por ano cai porque não sabe lavar. Não vem ter nojo de um lugar da biologia do meu corpo. Não. Sabe? E você vê o desserviço que o Bolsonaro fez hoje, cara, vetou os absorventes, né? E aí? E vetou pra quem? Quem são as pessoas que vão acertar isso? São mulheres, em grande maioria, étnico-racialmente marcadas e empobrecidas. Exatamente. São as mulheres pretas de favela. Mulheres encarceradas. Mulheres encarceradas e mulheres em condição de rua, que na grande maioria são mulheres pretas. Enfim. Exatamente. Então, inclusive, para além de uma questão socioeconômica, se trata de uma questão racial, de deixar... Porque, olha, gente, produzir a morte é uma ação necropolítica, mas o não fazer também é uma ação política, porque é o deixar morrer. E, inclusive, é por isso que quando uma pessoa vira para mim e fala assim, você pergunta pra ela, e aí, seu posicionamento político, de como é que você tá, de que lado você tá, quem é você nesse discurso, né? Não, eu não debato política, eu sou isentão. Não existe isento. Minha filha, neutro é sabão. E nem sabão, porque você vai ler a letrinha miudinha lá, assim, soda cáustica. Enfim, Jordana, eu gosto de bater em quem estiver lá. Não interessa. Eu queria entrar em muita discussão ainda, mas a gente tá com 1h10. Nossa, já eu costumo dizer isso, assim, quando o papo é muito bom, o tempo passa e a gente nem percebe. A gente nem falou que eu acho todo mundo meio danado, porque torce pra time que não sabe nem a história do time, então torce pra um time que tá buscando a morte dele dia e noite e vai pra torcida organizada desse time e se mata por conta disso. Eu tinha assim... Eu precisava, inclusive, pela minha opção agora de pedagogia, eu tinha que conversar com você sobre Amilcar Cabral. Eu precisava. Queria falar com você sobre Sankara, que eu tô lendo Thomas Sankara. Então, assim, não deu tempo, mas vamos marcar outras conversas. A nossa intenção é começar a fazer uns spots pequenos, tratando sobre temas específicos. Vamos demais. Mas, assim... primeiro a gente agradece demais a sua presença, muito mesmo, pra gente foi muito importante você. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos prorrogar um pouco, porque eu acho que porque você que sabe. Não, por mim? Não, por mim também, porque eu acho que tempo? Qualquer coisa pode editar e colocar as melhores partes. Não, editar jamais, porque eu acho mais meia hora. Então vamos entrar por essa questão. Vamos lá. Na verdade, cara, até onde o cartão der. Então vamos entrar agora já nessa questão. Vamos lá, então. Cara,
Eu amo Paulo Freire, sempre tive admiração. Agora começa a minha escolha de coisa. Eu tô cursando pedagogia, gente, para quem não sabe, né? É mais ainda. Júlio goes to the Mas college. é impossível você não tratar de Paulo Freire. E assim, é difícil você ver a idolatria que se tem em Paulo Freire, merecida, tudo, mas não se trata sobre Amílcar Cabral. É porque ele não brotou, Paulo Freire não botou numa árvore, não. Exato, gente. Paulo Freire. A influência dele, E ele fala. Não. E ele fala. Fala. Ele fala. Paulo Freire trata disso. Mas as pessoas. É o Vênice, né? É o famoso Vênice. Não, Paulo Freire. Mas antes de mim eu tinha Amílcar Cabral. Paulo Freire, né? Esse Vênice. E tantos outros pensadores, por exemplo. Muita gente tem resistência em analisar Sankara, Thomas Sankara, porque ele era militar. Mas o a cara... gente tem a perversão dos sentidos, né? Porque pensar em militar hoje, a gente pensa no militarismo de Estado, mas de um Estado capitalista, né? Uhum. Então, é a mesma coisa da gente pensar esse ranço que a gente tem com essa polícia militar, que é o quê? É só o piolho de cobra resistente que não morre da ditadura. Uhum. Sabe? Então, eu compreendo. É uma anomalia. Você tem uma resistência à questão militar. Porque hoje ela está muito colada na questão do fascismo, da questão dos totalitarismos. Exato. E dos totalitarismos que não estão buscando uma totalidade de comuns. Estão buscando uma totalidade de um grupo. O Sankara trata disso, né? Pela linhagem militar, pela origem militar, general, africana e tudo, não. Aqui eu quero o seguinte, é o totalitarismo, sim, inicialmente a ditadura do proletariado, que ninguém entende. Ah, mas é o comunismo, o socialismo, prega a ditadura. Sim, você já vive na ditadura, filho, né? Você só não enxerga. Né? Você só muda o lado da ditadura porque inicialmente o processo é necessário. E aí o Sankara tratava disso. Mas ao mesmo tempo o militarismo você pega... É a falta da história, né, que faz isso. Porque você pega a história de figuras emblemáticas. Você pega a história da revolta dos Marujos, né, da chibatada. Você pega a história do Lamarca, revolucionário, enfim. Não, você vem para a América Latina, você vai ter Cuba, você vai ter toda uma movimentação na Colômbia, você vai ter uma movimentação de povos que vão diante do militarismo para vencer a perversidade do capitalismo. Uhum. O problema é que a gente conseguiu, o sistema conseguiu convencer o pobre de que ele também é capitalista. Uhum. Que ele faz parte desse sistema. E para mim, corre aqui, Fanon! Só Fanon para resolver, porque simplesmente é o máscara, a cara preta, a máscara branca mesmo. Máscaras brancas, porque simplesmente eles conseguiram, diante de um discurso, fazer a parte ignorante, que eles tiram acesso à educação, acreditar no que disseram. Tem coisa mais medonha do que uma pessoa que ganha 5 mil reais achar que ela é rica, gente? Você acha a coisa mais medonha? A pessoa compra um apartamento ali no Eldorado, que é gostei quando você chamou de cortiço lá, que é um cortiço moderno, com um mijódromo comunitário, e ele se sente burguês. Compra uma Maroca, uma picape e acha pagando há 30 mil anos. Aí tem uma lojinha pequena lá na 44 e acha que é... Empresário. Empresário, que tá... Como é que chama a palavra do momento aí? Empreendendo. Empreendendo, exatamente. O Uber achando que é empreendedor. O Uber achando que é empreendedor. Sabe? Então, o cara... O capitalismo, ele é tão desgraçado que ele se reinventa a cada resistência. Ele copita. Ele copita o discurso, ele copita o corpo. E ele faz todo esse trabalho de todas as instituições que vão da família à escola fazerem manutenção do discurso deles. Mas aí eu vou pegar uma questão polêmica, o Jordana, que é o seguinte, cara. Você pega, por exemplo, um histórico, um acontecido emblemático, cara. Lilia Schwartz, intelectual, respeitado e tudo, com todas as reservas que eu tenho com ela, eu gosto das coisas dela e tudo. Mas ela, com toda a história que ela tem, com toda a formação que ela tem, aquele discurso dela sobre o clipe da Beyoncé foi terrível. Quando a Beyoncé lança aquele clipe e ela fala, não, né, a mulher preta não pode fazer um clipe se glamourizando, ela tinha que buscar as raízes dela. Por quê? Porque a mulher preta ela tem que ser pobre, pé no chão, na casa de pau a pique? Isso, tu já respondeu. A Lilia Schwartz. Tu já respondeu. Ou seja,
a negritude pode ser o meu objeto de estudo, não meus interlocutores em pesquisa, tá? Exato. Podem ser meu objeto de estudo, mas ocupar o mesmo lugar que eu, ou estar acima de mim? De mim? Não, aí você foi longe. É. Aí você foi longe. Que é a manutenção total, o tempo todo, dos privilégios. Que é aquela discussão que a gente estava tendo, por exemplo, da esquerda Copacabana. Manutenção do privilégio. Exato. A luta em Goiânia é setor bueno. A luta que me dá projeção, que me agrada, eu vou usar ela como objeto de estudo, mas não vem ocupar o meu lugar. Né? E eu que quero te devolver uma pergunta. Como é que está sendo entrar na pedagogia onde o imaginário homens não são pedagogos? O último foi Paulo Freire e eles dessexualizaram ele. Ele era quase um santo, né? Nunca se fala de vida sexual dele, nunca se fala dele enquanto homem. E não se fala, inclusive, só como professor. E não se fala, inclusive, da companheira. Que foi grande parceira na construção exatamente. Do discurso dele. Ela não existe. Apaga-se porque na pedagogia, homens não podem, porque homens com crianças, a pedofilia. Exato. Como é que está sendo para você? Menina, pra Quantos mim, assim, homens tem na sua turma? É porque ele vê na pedagogia ele é o Papai Noel. Na minha escola temos homens que não são gays. Não tem nenhum gay. O homem gay, ele ainda é aceito na pedagogia. Ele ainda é aceito. O homem hétero, não. Na minha escola eu tenho 2 professores, naturalmente, de educação física, que é onde cabem eles, né? E entrou um professor novo agora de história, muito bom, por sinal, inclusive, muito bom. Qual o nome dele? Luiz Eduardo, eu acho. Tem pouco tempo que ele entrou. Agora, e temos o secretário da escola, que é um homem também. Mas a maioria dos homens são em funções administrativas. Eu, né, ainda não ocupo e não atuo, teoricamente, como um pedagogo. Eu trabalho lá como monitor de informática, mas acabo ajudando, por exemplo, a coordenadora... Não tem como não ser pedagógico dentro Não tem como. Teve uma aceitação, acho que por conta do meu perfil quando eu cheguei. Eu cheguei o tio doidão, né? É o cara tatuado, motoqueiro, roqueiro. Aí teve uma resistência... Vira um personagem interessante no meio. Um personagem interessante no meio. Teve essa aceitação. Mas eu quero ver quando eu começar a atuar mesmo. Como é que vai ser. Mas, de certa forma, lá tem uma boa aceitação. Que bom. De certa forma, tem. Agora, você falando sobre essa questão da pedagogia, entrando no início da nossa conversa... Cara, o que mais me assustou logo que eu comecei a trabalhar na educação é isso, é você perceber que a fala do Paulo Freire é corretíssima, é um projeto. É um projeto. A sucateação, o sucateamento da educação é um projeto. Não é à toa, não é desleixo, é um projeto trabalhado. E você percebe, inclusive, como você vai vendo como as coisas funcionam, as portarias são baixadas e tudo, e você percebe uma coisa funcionando, de repente baixa-se uma portaria para ela ser interrompida, e feito por pessoas que às vezes até têm uma boa intenção. Eu não acredito em boa intenção, você acredita? Não é uma boa intenção que eu digo assim, a pessoa não consegue enxergar, inclusive, qual que é o objetivo final daquilo ali. A gente tem uma ignorância. É uma ignorância. Não consegue enxergar qual é o objetivo final daquilo. Que, isso aqui estava funcionando. Não, mas Júlio, você tem que entender que isso aqui pode melhorar tal coisa. Não, cara. Isso aqui é para desmantelar esse projeto que estava dando certo. Uai, vamos longe, não. Olha a lei de obrigatoriedade do ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas, que não acontece, não é real. Não é real. Não acontece. E agora eu tô indo por outra via para acessar a escola. Eu acessei edital de cultura, propus podcasts onde eu vou tratar a história das relações étnico-raciais e de gênero no Brasil por via dos esportes, em podcast e plataforma para aluno acessar bem freirianamente, pensando na metodologia ativa. Só assim eu vou conseguir acessar. Se precisar de aí apoio da estrutura do podcast, conte depois eu vou fazer um relatório e eu quero ver quantos professores vão usar. Porque, inclusive, na formação tem esse o vácuo. Porque o curso de história que eu fiz, o curso de antropologia que eu fiz, não é o curso da professora que está há 40 anos na escola. E ela não tem incentivo nenhum para fazer manutenção deste lugar dela professoral. Porque não existe bom professor se não é um eterno aluno. Paulo Freire, novamente. O melhor professor sempre vai ser o melhor aluno. Então, quando perguntam para mim assim,
Jordana, você não vai parar não de estudar não? Não! Porque para eu continuar sendo uma professora de excelência, eu tenho que estar o tempo todo me reconstruindo diante dos discursos, me ferramentando diante das metodologias e me preparando para como essas gerações estão vindo. Eu fui a primeira vez na vida que eu peguei no computador, eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu consigo dar uma aula numa lousa interativa, onde eu faço movimentos lindíssimos e vai para a carteira do menino com um tablet lá na cadeira. Ele faz movimentos mais precisos do que você, sabe? inclusive. E aí a gente vai ter o seguinte, esse momento pandêmico, que os professores não tiveram nenhuma preparação para isso. É isso que eu quero chegar. Eles não tiveram um mínimo de respeito com a atuação deles. Nenhuma. Só viraram e falaram, vai lá e se vira. Só que tem professor que está à beira de aposentar e que tem essa medíocre ideia de que eu já estou quase aposentando, não vou fazer mais nada, porque infelizmente é uma cultura isso aqui no Brasil. Isso. Eu estou só esperando aposentar. Ela não sabe ligar um computador. Eu tenho isso. Sabe? Ela não sabe enviar eu tive professores que foram eu tive professores que foram designados antes da pandemia para educação online, e antes da pandemia, antes de pensar em coronavírus e tudo, que era o projeto do Íris na época de educação online e tal, e de trabalhar com mídias e trabalhar com tecnologias, que a professora que foi designada para isso falou assim, olha, como é que eu começo? Por onde eu começo aqui? Então, tá vendo que é um plano do negócio fracassar? É sempre um plano do negócio fracassar. Deixa eu mudar o foco rapidamente, porque agora estamos finalmente, estamos quase. Você ouviu falar do Guia do Politicamente Incorreto da História Brasileira? Que foi escrito... Aquele cara é um escroto. Não. Obrigada. Aquele cara é um escroto. Sim, eu só quero assim... O que você acha? Porque aquele livro, para mim, assim, minha opinião é... Nada mais, ele pega grandes feitos e destrói. Ele bota uma linguagem cômica. Banaliza. Banaliza, mas só um detalhe antes de você responder. Não é só banalizar. Ele mantém o status quo. Ali, dando comicidade, dando... Era pra ela ele mantém... É porque a gente fala junto, a gente tá no mesmo lugar. Você é um xarope. Exatamente isso. Se trata de um discurso palatável para o mesmo grupo de sempre, que vai manter a estrutura de sempre. Exato. É vazio, é pequeno e é fraco para quem tá de cá. Para quem tá de lá, não. É maravilhoso. Atende a todos os interesses. Entende? Então todos. É disso que se trata. Isso a gente tem um monte, a gente tem isso o tempo todo dentro do cronograma escolar. Se você pega, tem certos livros de história, por exemplo, que você pega ainda, onde a escravidão é tratada só a questão do, nossa, o negro fujão, nossa, a plantation, e é disso que se trata. Então você tem uma manutenção do cordialismo. Eu achei engraçado como eles romantizaram duas coisas assim, a escravidão, sim, né? E o período da ditadura que eles chamaram de ditabranda. Né? Mas esses discursos vão servir a quem? Apagar a realidade disso. A quem quer repetir isso na história. Só que por mais que o senso comum diga, a história se repete, a história nunca se repete. Não são os mesmos sujeitos, não são os mesmos discursos, não são os mesmos lugares e nem as mesmas intenções. Então, a gente precisa tomar cuidado demais com essa... A gente ficou o tempo todo, né? Como eu vinha falando. Eu só tive acesso ao computador aos 17. Então, eu tinha 2 dias na semana que a minha mãe me deixava ir para a biblioteca e passar a tarde inteira. Quantas crianças têm acesso a isso? Quase nada, né? Mas só que o advento da internet, ela traz uma onda de informação sensacional. Se você usa a internet para estudar, você aprende. Só que ela também emburrece. Demais. E aí a gente tem que o tempo todo agora ensinar a buscar. Tá certo. Eu tenho um discurso de que a gente, enquanto humanidade, está emburrecendo, e esse discurso já é antigo, da época de faculdade de administração, 2001. Eu já tinha esse discurso. Se trata de um emburrecimento forçado. Mas olha aí, o Roger, que era um dos caras que tinha o maior QI do Brasil. Vamos de 60, todos os movimentos de liberdade da década de 60. Você tem eles se fortalecendo na década de 70. Aí 80, eles buscam ridicularizar esse movimento. Na década de 90, ele é apagado.
Então, o tempo todo a gente assiste que movimentos acontecem de resistência, mas eles são sempre o quê? Banalizados, distorcidos e comicizados. Assim como na década de 60, os festivais, os grandes festivais, que eram realmente o grande encontro de pessoas para se ter debate, para se ter movimentação, foi transformado em quê? Não, ali era só lugar de tomar ácido, o pessoal só queria ficar doidão. Esses hips. Esses hippies. Eram os hippies. E isso acontece em todas as instâncias. O capitalismo faz isso o tempo inteiro. Nós só precisamos fazer o seguinte: nós precisamos aprender a criticar. E nós precisamos aprender a como reensinar a criticar. Porque as ferramentas que estão dadas, se nós estamos no estado que estamos hoje, elas falharam. A educação ocidental falhou. Falhou se ela buscou pensar um lugar de bem-estar comum. Nós temos uma Constituição cidadã, onde 70% da população não tem acesso ao primeiro direito básico dela, que é a vida. Correto. Então, nós estamos falando o tempo todo de discursos muito bonitos, mas que, de alguma forma, eles servem só para manter a ordem. Eu vou estudar um pouco para poder aprender como tentar brigar com isso também. E vou contar contigo. Sim, vamos para a pedagogia griot, vamos para a pedagogia antirracista, vamos pensar uma nova forma de não sentar em carteira reta, vamos fazer esse povo se olhar, vamos fazer esse povo se tocar. Como eu te falei, com toda a admiração que eu tenho por Freire, mas a minha admiração agora e o meu foco é Cabral, é entender mais Cabral. Sim, e aí dá uma deitada com o Fanon também, que o negão vai te pegar no colo, vai te fazer um cafuné muito bom. Por quê? Porque além de ser um grande cientista político, ele é um psiquiatra. E ele vai te dizer quais são os efeitos psicológicos e psiquiátricos de toda essa barbárie que a gente vive. E esse efeito psicológico causado é a grande manutenção. Sabe por conta do quê? Se eu, uma mãe preta, deixa meu filho sair ali, um moleque preto, e ele toma um tiro, a outra mãe preta vai falar: você não vai. Você não vai. Então você não precisa matar todo mundo, você mata 2 e deixa o estado de pânico. Ninguém se levanta. Gente. E aí tem 2 Fs aí, só pra finalizar, tem 2 Fs aí, um valorizado e outro não, né? Foucault e Fanon. Mas não Foucault, eu gosto de Foucault. Eu gosto assim, de Foucault, mas eu gosto dele estar morto também. Porque, olha, ele conseguiu, primeiro, o grande marco de Foucault. Ele vem falando do biopoder, né? Da forma com que isso vai gerar a morte. E o grande marco dele, do biopoder enquanto lugar de morte, é o Holocausto. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Os colonialismos não foram grandes holocaustos? Então, para Foucault, só importa a morte de qual corpo? O corpo branco. Na hora que o corpo branco morreu, nossa senhora, nós temos um holocausto, nós precisamos fazer uma teoria, nós precisamos fazer tudo isso. Mas o que foram os colonialismos? Sabe? Então, assim, eu gosto de Foucault, principalmente se ele fosse um queijo. Eu acho que seria mais Vamos lá, agora a gente tem que encerrar mesmo. Vamos ter que encerrar. Lembrar de você curtir, compartilhar, mostrar pra mamãe, papai, titia, cachorro, vizinha, ajudar a gente. E se tiver empresas que querem anunciar aqui, também sejam bem-vindas. Isso. E o Júlio faz o encerramento. Não, agradecer mais uma vez, Jordana, muito pela sua presença, e vamos conversar mais outros momentos, com certeza. Vamos colocar sua rede social também, para quem quiser seguir a Jordana, a gente viu, e os trabalhos que ela faz. Nossa, a palavra seguir já me dá batedeira. Tô sendo perseguida. Viu? Obrigado pela sua presença. Obrigada eu, gente. Foi uma beleza trocar essa ideia com vocês. Muito bacana. E eu vim, inclusive, falando no carro com o Júlio. Eu ouvi tanta coisa torta a teu respeito, mas eu gostei tanto de olhar na tua cara. Até porque são muito poucos os homens que conseguem se segurar e olhar na minha cara. Muito poucos. Então, eu gostei disso, porque eu já tenho isso nele. E eu gostei de ver isso em vocês. Eu que agradeço. E gosto de pensar enquanto aliados. Eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo, essa popularização de certos discursos que estão constantemente sendo apagados,
Isso é um trabalho social muito bacana e isso demanda responsabilidade social e muito pouca gente entende o que significa responsabilidade social, o que significa ter o poder da voz, o poder de fazer e que se faz em prol de algo que não seja para si mesmo ou somente para si mesmo. Porque a mesma a necropolítica que me alcança, você pode achar que ela não vai te alcançar, mas só que uma hora a bala perdida é na sua testa. Uma hora, a questão quem chora é a filha alheia. Porque por mais que a gente pense que racismo, machismo, LGBT, fobias como um todo não é um problema de quem não vivencia essa questão, é sim. Porque o racismo gera violência, o racismo gera miséria, assim como todos os outros ismos que a gente insiste em manter na sociedade. Então, quando vocês abrem mão disso, mesmo que de uma forma que possa aparentar pop, eu acho que é a ferramenta certa, no lugar certo, com a geração certa. Então, Assé Muntu, força pra nós. Força pra nós, meu bem. Obrigado, viu? Muito obrigado, gente. Até o próximo... Vila! E um abraço pros meus amigos Moché. Sei que vocês estão tristinhos, mas um abraço, tá? Estão aqui no meu coração. Tem um brejinho aqui bem no cantinho pra vocês. Beijo. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.